E aí, futuros desbravadores e desbravadoras, sejam bem-vindos ao Fatia do Futuro, o podcast que te deixa pensando para onde estamos indo. Mas calma, sem pânico, a ideia é justamente essa. A gente tenta entender o que está rolando no mundo do empreendedorismo, porque os boletos não pagam sozinhos. Nos negócios, a arte de fazer dinheiro sem parecer que você está pensando só no dinheiro. No desenvolvimento, esperamos que para melhor, né? Na sociedade, essa grande bagunça organizada. E na política, onde a treta nunca dorme, né, Cris? E é claro, naquele futuro que a gente sonha em deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Hoje, nessa primeira fatiada do amanhã, a bancada está selecionada. Temos 2 apresentadores aqui, Cristiano Quadri e Márcio Dalcin, tentando manter a compostura. Não sei se nós vamos conseguir. Vamos tentar. E 2 convidados que realmente entendem do riscado, ou pelo menos fingem muito bem. Para você não perder nenhuma carreta ou comentário fermentado, essa belezura foi gravada em vídeo para as redes sociais, que você vai poder compartilhar, se achou interessante, com seus amigos, com seus colegas, com seus adversários, com os seus concorrentes também. Então, relaxa, pega seu café, pega sua pizza, seu plano de investimento, seus boletos, ou a cerveja. A gente não julga, né, Cris? E vem com a gente nessa aventura rumo ao desconhecido. Ou nem tão desconhecido assim. Afinal, a decisão foi tomada. A massa, o molho já foram feitos e você está recheando a sua passagem por este local ou por este lugar que a gente convencionou em chamar de planeta Terra. E para comprovar essa maluquice, enquanto você está assistindo este bate-papo, ele já aconteceu, ou seja, já passou. Então, vamos pensar no futuro. Boa noite, Aline Silva. Boa noite, Luciano. Boa noite, Cris. A quem está nos assistindo, a quem está nos ouvindo, bem-vindos ao primeiro programa do Fatia do Futuro. Hoje nós temos a Aline Silva, mamãe do Bento, esposa do Daniel Bortolini, 18 anos de comunicação. Aline, professora, radialista, empreendedora, líder das editoriais Mulher e Clima nas emissoras do Grupo Independente, apresentadora do jornalismo e entretenimento, premiada com o troféu Mulheres da Década no Vale do Taquari, na categoria Comunicadora de Rádio, voz de grandes eventos da região, como São João no Parque, Parque Rosa, Talks and Drink, Canto da Lagoa e Empreende Mais. Aline Silva é a apresentadora pioneira no formato talk shows, com metodologia própria. Pedagoga, diretora da Comunica, empresa especializada em comunicação simples, eficiente e elegante. No varejo, assina a coleção de blazer da marca gaúcha Anafran, Anifran. Instagram, Aline Silva Comunica, quase 10 mil seguidores no Instagram, genuinamente evidencia marcas usando a expertise da rádio para uma comunicação informal com dinâmica humanizada. Obrigado pela participação, pelo convite aceito. E agora também a gente apresenta Luciano Guisch. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro, então, podcast, Fatias do Futuro, né? E vamos apresentar esse convidado ilustre, um amigo de longa data, Luciano Guisch. Ele que tem 40 anos de idade, é casado com a Luísa, pai da Isadora e do craque Bernardo, é o craque, futuro craque. Ali vai sair o sustento da família no futuro. Formado em Direito pela Unisc em 2010, perito com propriedade intelectual da URGS em 2024. A atuação profissional dele, ele é fundador da Fortes, que é Registro de Inovações, advogado especialista em Direito da Propriedade Intelectual, há mais de 14 anos de atuação na área.
Ele atua com registro de marcas, depósito de patentes e consultoria de franchise. Isso? Franchising, isso aí. Franchise. Muito bem. Eles colocam umas palavras em inglês e a gente se complica todos, né? Não foi proposital. Habilitado em perícias judiciais de propriedade intelectual. A Fortes Registro de Inovações foi criada em 2010, então, e ela tem como registro de marcas e patentes no Brasil e no exterior, consultoria e defesa jurídica em casos de infração de direitos e elaboração de contratos de cessão, licenciamentos e franquias. Monitoramento contínuo de marcas e ativos imateriais. O currículo desse cara aqui é invejável, hein? Seja bem-vindo, Luciano e Aline. O currículo da Aline também, fiquei escutando aqui, é demais, né? E isso a gente vê como é bacana ver as mulheres tomando conta do espaço onde que muitas vezes a gente, daqui a pouco, acredita, né? Fica vendo só homens liderando grandes eventos e ver você aqui, né, Aline? Começar por ti, com o teu nome sendo escrito na história da região, por cobertura de vários eventos que ficaram marcados na tua história. Boa noite, gente. Estou muito honrada de estar aqui, de dividir essa bancada tão especial, de estar fazendo esse ato inaugural, né? Estamos honrados demais com esse momento. E é sempre bom ouvir a apresentação da gente, porque para os homens eu não sei como que é, a gente pode descobrir logo mais, mas para as mulheres, como a gente está performando há menos tempo nos espaços corporativos e de liderança, a gente precisa se reafirmar o tempo todo. Então, muitas são as vezes que nós somos convidadas para fazer uma apresentação, um case de carreira, um case de sucesso. Eu mesma, ao longo desses 12 anos, liderando a Editoria Mulher e convidando mulheres para essa bancada, são mais de 600 mulheres que já sentaram nessa bancada. Não são poucas as vezes que eu ouço, mas a minha história? Será que tem assunto para uma hora? Então, quando a gente ouve, como é importante, né? Isso não é prepotência, que a gente não aprendeu a lidar muito bem com isso. A gente está aprendendo, as mulheres estão aprendendo agora. Mas como é importante ouvir a apresentação e pensar, nossa, eu faço um trabalho bacana. Eu chego na vida de tantas pessoas, de tantas mulheres, de tantos homens. Então, a gente sempre fica honrado. Mas, de novo, as mulheres ainda estão aprendendo a viver, nem a se colocar, porque nesse local nós já estamos, né? Mas a viver esse momento de, nossa, eu faço isso. E isso é importante. Quando tu diz para a região, nossa, isso é importante para a região, que bom, fico honrada. Autovalorização, né, Aline? Exato, exato. É um prazer estar aqui, ao teu lado, né? Mais um evento. É verdade. E agraciado pelo convite do Márcio e do Cris, que são excelentes pessoas, empreendedores, e assim como nós também, há muito tempo no mercado, desempenhando nossos serviços, e é bacana ver que o Vale do Taquari como um todo não representa só grandes indústrias e o comércio, que é muito pujante, mas nós temos pessoas de muita qualidade, profissionais, homens, mulheres, de grande qualidade, e que repercutem não só aqui no Vale, né, mas Brasil afora e mundo afora. Aline, a gente deu uma pincelada no teu currículo, na tua história, mas eu tenho certeza absoluta que tem muito mais coisa. Conta para a gente como foi o início, como apareceu na Aline a questão do empreendedorismo, desse gosto pela comunicação. Fala um pouquinho para a gente. Sabe que frequentemente as pessoas me perguntam sobre isso do empreender, né? E eu fico tentando achar essa resposta, porque eu não venho de uma família de empreendedores, eu venho como a maioria das pessoas que habitam e fazem carreira em Lajeado, eu venho do interior. Eu chego em Lajeado com uma mala verde com um sonho, e é isso. E esta mala existe até hoje, para ver que ela era muito boa mesmo. Eu chego aqui ainda estudante, começando, recém-aprovada no vestibular, começando a universidade, e simultâneo começo no rádio, mas eu não desejava atuar em rádio. Eu gostava muito da pegada da comunicação, eu gostava muito do universo do microfone, meu pai teve salão de bailes, esses tradicionais, com ônibus saindo dos locais de costume. Então, o meu mundo de comunicação era isso, era passagem de som, uau, era microfone, mas era isso. Mas eu fui preparada, chipada para ser professora, né? Porque o meu pai dizia de que só existia uma forma da mulher ter liderança no espaço da comunidade. Então, no interior, tinham aquelas mulheres que eram líderes da comunidade. Quem elas eram? As professoras. Então, eu cresci ouvindo isso. Então, eu sabia que era isso que eu tinha que fazer da vida.
E eu amei viver o curso normal, que eu não falo mais magistério, porque o pessoal não descobrir tão de cara a minha idade, né? Mas eu amei viver a experiência do curso normal, eu amei fazer o estágio, aquele de 6 meses, que forma os professores. Na minha época, eu já posso dizer assim, na minha época era disputadíssimo essas vagas. Hoje em dia, uma pena que a gente não tenha mais a procura que existia no passado por esta formação, né? Pela formação do curso normal. Quando eu recebo o convite para atuar na rádio, claro que eu era muito jovem, mas o meu desejo era viver a experiência daquela rádio que fazia parte da minha infância. Quem não cresceu ouvindo rádio independente é porque já tem mais de 70, daí não cresceu ouvindo. Só por isso, mas viveu rádio independente. Eu tenho certeza que a trilha do programa Acorda Rio Grande, todo mundo sabe cantarolar. Então, isso fazia parte da minha vida. E daí, quando alguém fala assim, vamos conhecer Paulo Rogério? Vamos trabalhar com ele? Óbvio, né? Eu estava deslumbrada com aquela possibilidade. Então, eu venho para cá com isso, mas para viver uma experiência de trabalhar na rádio e depois seguir na minha área, que qual era ela? A educação. Mas eu me apaixonei, fui ficando, mas o empreender sempre teve muito forte e o desejo de estar em sala de aula. Só que eu fui entendendo que eu poderia ajudar as pessoas naquilo que eu estava aprendendo na prática, que era falar em público, era me comunicar, uma vez que é o segundo maior medo do ser humano, falar em público, uma vez que eu idealizava entrevistar algumas pessoas que sentavam na minha frente, não conseguem entregar, e elas têm conteúdo, mas o microfone travava elas. Eu continuei estudando na minha área. Então, o empreender era um desejo, a sala de aula era outro, a formação existia e a prática era minha, porque eu já estava vivendo rádio independente há 10 anos. Então, assim, eu começo a empreender, fazendo daquilo que eu amava fazer e que eu tinha formação, um negócio. Agora, quando que eu me vejo como empreendedora, e aí a Comunica passa a ser um negócio, né? Um negócio estruturado, lucrativo, quando, olha que curioso, quando a Semana do Empreendedor da cidade de Encantado me convida para fazer um case de empreendedorismo. Eu falo, eu? E a pauta era o seguinte, era como empreender dentro de outro CNPJ. Porque até então eu era Aline Silva da Rádio Independente. Aliás, as pessoas acham que é meu sobrenome, né? Aline da Independente. E eu sei que por muito tempo vai ser, podemos falar de marcas, né? Por muito tempo Sim. vai ser, é fortemente ligado à história da emissora, não tem como, né? E ali eu percebo que se outras cidades, outras pessoas já me viam dessa forma, é porque eu realmente estava já nesse lugar. Então, eu nem me dei conta do movimento que eu estava fazendo. Eu me dei conta naquela Semana do Empreendedor de Encantado, que depois eu passei a ser apresentadora, esse evento se tornou Empreende Mais. Ali que eu entendi que isso aqui não é uma renda extra, eu não estou fazendo por fazer, existe aqui um negócio. Me faltava agora sentar, estruturar, né? Ver a contabilidade estratégica, onde é que essa marca iria me levar, e aí sim o negócio começa a caminhar desta forma, depois desse alfinete lá na Cidade de Encantado. Por isso que eu tenho um carinho enorme pela Cidade de Encantado e pelas relações comerciais que lá tem. Se tu me deixar complementar, na tua fala tu colocou, né, que para ser vista na comunidade ou ser importante na comunidade, teria que ser professora. Olha como é engraçado que hoje, né, a carreira de professor ou a carreira de professora, ela acabou deixando de ser valorizada e ela não tem mais esse olhar que se tinha antes. O nosso podcast, ele vai justamente nesta linha, né? Se a gente ficasse, ou se a Aline Silva tivesse ficado acomodada com aquele modelo que era antigamente, a Aline talvez hoje continuaria sendo professora. Não que não seja uma carreira importante e muito digna, mas como é importante a evolução das coisas e os posicionamentos, né, Aline? Ficar atento o tempo todo, né? Eu tenho um orgulho tremendo da minha formação, das conexões que eu fiz, dos professores que tive e tenho, né? Eu sou muito grata em entender esse movimento de que se não fosse o curso normal, o magistério, então, eu com certeza não teria pisado na Rádio Independente. E sem pisar na Rádio Independente, muito provavelmente o rumo da minha carreira, do meu negócio hoje seria outro. Talvez eu nem tivesse saído do interior, porque afinal de contas eu visualizava aquela liderança dentro daquela comunidade. Então, sim, o estar atento, entender que a gente pode realizar aquele sonho que era meu de estar em sala de aula de uma forma diferente. Então, às vezes eu até brinco, quando eu realmente estou na sala de aula mesmo com os alunos, eu falo, aqui também é o meu palco, porque o palco me realiza muito, né? E a sala de aula também pode ser esse palco. Muito bem, escutando essa bela história da Aline, iríamos compartilhar um pouco da tua história, Luciano. Conta para nós um pouco de como tu começou, como foram os desafios, né? O que te fez levar para essa... Talvez muitas pessoas, né, quem não empreenda, talvez não sabe o valor de tu poder registrar
algo que é teu, que tu criou. Então, conta para nós um pouco de como foi essa tua caminhada até aqui. Bom, Cris, para aproveitar o teu gancho, eu acho que empreender, a inovação está diretamente ligada com o empreendedorismo, né? Quem inova, empreende, e quem empreende necessariamente tem que buscar inovar para se destacar no mercado. E muito similar à história da Aline, eu também não venho de uma família de empreendedores. Meus pais foram operários a vida inteira, né? Então, eu tinha uma vontade muito grande, né, de empreender, de buscar algo mais, né? Eu fui o primeiro da família que formou na faculdade e na época eu optei o direito porque o direito era assim, meu pai dizia, tu tem que, né, estuda, tem que te formar, quem sabe advogado é uma profissão legal, um profissional respeitado e tal. Eu acho que seria bacana, e aí muito por influência disso, assim, também da família, né? Tem a simbologia do pai rico, pai pobre, né? Então, o pai pobre sempre busca levar o filho para o caminho da segurança. E a segurança é aquela, né? Te forma, estuda, investe no teu estudo, trabalha em algo que tu possa te colocar bem e que vá trazer um sustento para ti. E aí a faculdade abriu uma série de caminhos para mim, né? Eu sou egresso da Unisc, então eu tive a oportunidade de conhecer professores de diferentes áreas, de diferentes lugares, e ter contato também com pessoas de diferentes lugares, né? Então, sair do Vale do Taquari para estudar na Unisc me trouxe esse benefício, e a faculdade abriu uma série de opções para mim, né? E em que pese o objetivo principal era formar em Direito e talvez prestar concurso público, né? Pela questão da segurança, de novo, eu sempre escondia assim debaixo do travesseiro a vontade de empreender, né? Eu cheguei a fazer muitos concursos públicos, né? Na reta final da faculdade, alguns até bem próximos de ser chamado, assim, mas felizmente não fui. Eu digo felizmente porque isso me obrigou a partir para o mercado e a empreender. E eu tive ajuda, obviamente, desde o estágio, né, de muitos profissionais de diferentes áreas que me auxiliaram e que moldaram o profissional que eu me tornei quando fui para o mercado. Porque depois disso eu evolui muito, felizmente. Mas a área da inovação, né, que está muito atrelada então ao direito da propriedade intelectual como um todo, chamou a minha atenção porque na época do estágio eu tive contato com essa área e tenho muito carinho por essa área desde a faculdade. E quando fui para o mercado empreender como advogado, né, que eu ainda atuo como advogado, né, desde sempre, eu via nessa área da propriedade intelectual um nicho de mercado interessante, principalmente porque a maioria dos meus clientes na época, que eram empresas e ainda hoje são, vinham sendo atendidos por escritórios de fora. E aí eu percebi que, na verdade, nós enquanto qualidade, e aí de novo falando, né, não só a qualificação de empresa e ser um vale forte no segmento da indústria e do comércio, nós temos profissionais muito qualificados, nós temos instituições de ensino como a própria Univates, né, que além da Unisc tem uma representatividade muito grande aqui, nós temos profissionais capacitados. Por que não oferecer esse serviço aqui na região? E na época já tinham alguns profissionais que ofereciam, né, e eu vi nessa área, principalmente do registro de marcas, né, e a proteção de patentes, um belo nicho de mercado. E aí, com o desejo de empreender, sair um pouco do lugar comum que era advogar numa área tradicional, surgiu o direito da propriedade intelectual e surgiu a Fortes dessa necessidade e de oferecer esse serviço aqui próximo, estar próximo dos empresários, dos empreendedores. O Luciano aborda o tema de... O meu pai me dizia que ser advogado era uma carreira importante, como ser professora, ser médico, então eram os modelos que a gente tinha, né? E a gente foi construindo formas diferentes, né? Hoje, falar em ser advogado já não soa tão promissor quanto era no passado. Da mesma forma, professor. O Luciano falou em registro de marca. A marca Aline Silva, como tu construiu a marca? Porque é uma construção, né? Não é simplesmente uma fotografia e lá no INPI registrar o nome comunica. A marca Aline Silva, como ela foi construída durante o tempo?
Sabes que tem uma história muito curiosa, porque quando eu chego na rádio, todo mundo tinha sobrenome diferente, assim, né? Se pensava muito sobre o sobrenome, queria usar o nome, queria usar aquele que não iria usar, né? Por outro lado, nós não tínhamos Silva, né? Eu respondi por muito tempo de que família eu era. Aliás, não respondi, né? As pessoas insistiam em me perguntar e eu tinha que dizer que não havia como fazer essa descrição. Mas o Silva, nós não tínhamos Silva no ar, a Independente não tinha, né? Embora tivesse o Paulo Rogério dos Santos, mas aí o Paulo Rogério colava muito bem, né? As pessoas até esquecem que ela é dos Santos, lá pelas tantas. Então, se estudou que nome que eu iria usar, se eu usaria meu nome do meio, se eu usaria o sobrenome da minha mãe, que eu não assino, mas que seria um sobrenome, talvez, que ficaria mais harmônico no ar, aquela história toda. Mas, de novo, né, gente? Eu tinha 18 anos e eu queria passar o quê? Uma temporada na Rádio Independente. Então, vamos assinar Aline Silva, até porque eu não comecei de imediato fazendo ar. Eu demorei um tempo para entrar no ar. E aí eu começo com a Aline Silva, e aí tudo conspirava contra, né? Eu era uma menina, muito novinha, eu assinava Silva, então assim, aquela menina da produção, a menina Aline Silva entrou no ar, ela entrou no ar com um drops de conteúdo, mas aí vem a palavra que é o norte da minha trajetória, que é constância. Eu sabia que a constância me levaria a algum lugar. Eu sabia que o movimento me levaria a algum lugar. Tem um gestor que eu admiro muito, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar, que ele fala assim, poderia ter sido antes, mas está sendo agora. Para vários movimentos, ele fala, poderia já ter sido antes, mas está sendo agora. E isso vai pautando a minha vida. Assim, em vários momentos eu penso, nossa, isso aqui poderia ter sido antes. Tá, mas está sendo agora. Eu valorizo que o nosso ponto de largada, de repente, foi diferente de outras pessoas, né? Nós largamos de outro lugar, mas nós podemos chegar no mesmo lugar. Então, eu insisti em usar o Silva, mesmo quando casei, e aí a sugestão de que eu utilizasse o sobrenome do meu marido e que conservasse depois a possibilidade, o advogado pode me ajudar mais, mas que conservasse a possibilidade de artigos publicados e de marca o sobrenome dele, caso nós nos separássemos, tudo isso eu ouvi, né? Dos meus amigos marqueteiros e do meu próprio marido, que é publicitário. Mas insisti em seguir com o Silva. Tive muita dificuldade, inclusive depois na concepção de pensar que a Aline Silva, a própria rede social, me leva para muitos lugares. Mas aí quando chegou, e é recente, a parceria de assinar uma coleção de roupas com um propósito muito claro, que tem relação com a minha trajetória profissional na comunicação. Eu assino uma coleção de blazer, essa que eu estou usando, porque tem uma relação muito forte com a menina que chegou com 18 anos para disputar um espaço. Eu sempre brinco com o Paulo. O Paulo tem mais tempo de errado do que eu de vida. Então, eu tinha que disputar espaço com ele, com o Renato, com tantas outras vozes importantes. E o blazer fazia parte da minha armadura. Então, faz muito sentido que, nessa altura do campeonato, eu tenha uma coleção que fale sobre isso. E aí, ali, eu entendi que isso, então, gente, não faz muito tanto tempo, que a Aline Silva estava estabelecido, assim, as pessoas... Claro, eu volto para o meu lugar de humildade. Se nós parássemos aqui na rua, sempre digo isso aos meus alunos, 10 pessoas. Perguntássemos às 10 quem é a Aline Silva, 9,5 não conhecem. Sempre alguém não nos conhece. Nós temos dentro agora a professora vai falar. Dentro da nossa prepotência, assim, a gente acha que todo mundo nos conhece. Não, ninguém nos conhece. Tem muita gente para nos conhecer, muito mundo para desbravar, para muita gente a gente quer vender ainda. Mas ali no varejo eu entendi que, Aline Silva, então, é uma marca. E foi assim. Então, o Comunica, tanto que tem uma amiga jornalista que lá pela Santos, ela me diz, Aline, vai chegar o dia que tu vai transitar, o Comunica vai sair. E hoje, em 2025, 2026, a gente vive esse período de transição para que o Comunica, aos poucos, esteja saindo de cena e o Aline Silva, então, permaneça. Mas, de novo, né? É quase 19 anos fazendo isso, na constância, no movimento, com a certeza de que só se olhássemos para dentro do Vale do Taquari, eu ainda tenho muito mercado a desbravar. E eu acho que é isso que me faz ter constância, ter movimento. Amanhã é um novo dia de me apresentar para uma nova pessoa. A tua voz, talvez pela sua escolha feminina, talvez ela confortou um pouco mais do que daqui a pouco fosse uma voz mais rígida. Então, assim, daqui a pouco dava aquela calmaria para as pessoas. Então, assim, para te dizer assim, é bacana, eu acho que é legal essa tua postura de imagem, tenho certeza que vai ser um sucesso essa mudança logo, porque as pessoas hoje, né, vão te conhecer por ser a Aline Silva, essa personalidade marcante, né? Essa pessoa que fala bem, que coloca bem, expõe as tuas ideias de forma simples e reais, né? Então, fico feliz de poder hoje estar recebendo essa aula da professora, né? É mais forte do que eu, às vezes eu vou para esse lugar de professora, né? Mas agradeço as tuas palavras e ainda, claro, não é essa pauta, mas se nós olhássemos também para a mulher dentro do mercado de trabalho e nos espaços corporativos, nós temos um julgamento e um olhar diferente. Não é à toa que a minha mãe me deu dois
2 peças. Eu tinha um blazer preto e um blazer, hoje a gente chama de off, né? Naquela época era um creme, era um nude, assim, né? E essas eram as 2 peças que eu comecei a minha carreira aqui em Lajeado, porque ela, sem instrução e sem entender de moda e sem performar no meio corporativo, ela sabia que o mundo que me esperava aqui fora era um mundo de avaliação e de julgamentos pela roupa que eu estivesse usando. E um dos propósitos claros da Editoria Mulher, e aí eu vou caminhando sempre dentro desses 2 universos, né, dentro do varejo e na minha missão de comunicar, é de que as mulheres não sejam julgadas pelo que elas estão vestidas. Então, se elas estiverem de blazer, que bom, ok, né, faz parte muito da minha forma de comunicar, eu consigo ir para esse lugar de poder usando essa peça. Mas eu desejo que as mulheres não sejam julgadas pela roupa que elas vestem, porque um homem jamais será julgado pela roupa que ele vai estar vestindo. Então, perceba como, de novo, né, a gente faz uma volta e chega naquele momento em que eu saio lá da Fazenda Vila Nova e ela me dá aquelas 2 peças, porque ela sabia que o mundo iria me julgar e talvez iria me colocar ou me tirar de alguma oportunidade pela forma que eu estivesse me posicionando. Ser mulher ainda é um desafio. A gente acha que está tudo resolvido, mas ser mulher ainda é um desafio. Tem muito chão para andar até que as coisas elas sejam equilibradas entre homens e mulheres. Muita pizza para assar, né? Muita pizza, muito ingrediente para a gente trabalhar. Luciano, por que registrar uma marca? Bom, então, eu acho que a Aline fez a melhor introdução que eu poderia ter, né? Quando ela disse que ela sentia a necessidade e assim, quando ela se colocou no mercado, né, para trabalhar na rádio, o mercado exigiu isso dela, né, de ter uma identidade, ter um nome. E esse nome, como nome pessoal, pode ser, né, ou como marca, como a gente conhece muito, né? E podem ser as 2 coisas, né? Como no caso da Aline Silva, é o nome dela e ela usa isso como marca, que é a forma como ela se apresenta no mercado, né? A forma como as pessoas conhecem ela. E essa constância que ela fala é importante, foi importante principalmente para ela, mas é uma regra geral do mercado quando a gente fala em marca, em identidade visual, das empresas que trabalham anos e anos para colocar sua marca no mercado, né? E mesmo assim precisam todo dia abrir seu negócio, todo dia divulgar nas redes sociais, nos meios de comunicação a sua marca, por quê? Para chegarem cada vez a mais clientes, né? A mais pessoas. E o meu interesse por essa área surgiu exatamente por isso, porque primeiro eu vi um mercado, né, carente de serviço nesse sentido, próximo aqui da região. A maioria das empresas que eu conhecia e que já tinham a marca registrada tinham contratado serviços de fora. Muitos não estavam contentes, muitos tinham caído em golpe, e aí uma série de situações que podem acontecer, né? E eu senti que eu poderia unir a minha expertise, o conhecimento que eu tive, não só da faculdade, mas principalmente nos estágios que eu fiz e que eu fui agraciado, né, por ter emergido nessa área e saído dela com esse sonho de empreender. De dar para os profissionais, para os empreendedores, para as empresas próximas aqui da região, o sonho da marca registrada, né? Que é um sonho para muitas empresas, né? que já conquistaram, muitas ainda estão na luta, e alguns nem sabem ainda o que é. Então, atrás desses que a gente trabalha todo dia. Deixa eu te interromper. Pode. É um sonho de muitas empresas, mas também foi pesadelo para outras porque não registraram a marca? Com certeza, com certeza. E o pesadelo ele cobra caro, né? Principalmente nessa área, porque quando tu tens um serviço de qualidade, como no caso da Aline, né? Um produto de qualidade, como no caso da tua pizza, sem uma marca registrada, isso, um passe de mágica, você pode desaparecer do mercado, né? Ou pior, todo o trabalho que você construiu ao longo dos anos, né, como profissional, como empreendedor, ser tomado por um terceiro, né, que por alguma razão ou por algum motivo específico ou não, venha a registrar a sua marca. E aí exige com que você tenha que deixar de usá-la. Só para né? quem está nos assistindo ou nos ouvindo, o Luciano ele fez o registro da marca Leon Franquias, Isso né? aí. E da figura decorativa do leãozinho. Ou seja, a importância da gente ter a nossa marca registrada, ela impede que
outros se aproveitem, de certa forma, por todo o trabalho que a gente teve de desenvolver um negócio, né? Assim como aconteceu, eu acho que um caso muito falado há tempos atrás, né? Há bons tempos atrás, é o caso da Sasha, que era filha da Xuxa, que quando descobriram que o nome da filha da Xuxa ia ser Sasha, foram e registraram o nome Sasha, para depois se aproveitar. Desculpa fazer esse... Não, mas foi bem pertinente, até porque, como tu bem colocaste, né? Além dos registros dessas duas marcas suas, a gente faz o monitoramento e cuida da marca Chef Leon também. Se me permite até falar, a gente teve uma situação há pouco tempo atrás onde a gente teve que defender esse teu direito de manter a marca registrada, porque alguém estava ali querendo tomá-la, né? Então, assim, a Aline Silva falou da roupa que ela veste hoje, que é assinada por uma marca que é aqui da região, né, que é uma empresa gaúcha aqui da região, que também é minha cliente. Então, assim, a gente está cercado por pessoas, por empresários de um elevado, de um tom especial, assim, uma expertise elevada, que colocam não só produtos de qualidade no mercado, mas também oferecem serviços de qualidade no mercado. E esse cuidado com a marca ele é importante porque ele vai fazer com que você continue no mercado com a marca que você construiu, que levou anos para construir, né? E a gente não está falando só de branding, né? Nós estamos falando só de desenvolver uma logo ou de achar o nome certo. A gente está falando assim do trabalho que é depois de ter encontrado o nome certo, a identidade visual certa, fazer com que essa marca chegue ao público, que a gente chama de consumidor, no teu caso o público, que consome também, né? Mas assim, de fazer a marca chegar e fidelizar o cliente, o consumidor, com aquela marca. E aí, com muito trabalho e constância e investimento, né? Ao longo de anos e anos, para que aquela marca seja de fato reconhecida. Aline, Fazenda Vila Nova, que tamanho era? Ai. Quando eu saí de lá? Quando eu saí de lá, Fazenda Vila Nova é uma cidade grande, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, em área territorial é quase o espaço de Lajeado, né? Mas é uma cidade que duplicou de tamanho, duplicou BR, né? Mas duplicou de tamanho, não nos leva a 10 mil habitantes, então ainda é uma cidadezinha pequena. Ela só perdeu a característica de interior por conta mesmo da duplicação, a elevada colocou a cidade numa outra esfera, né? Ela deixa de ser uma cidade de interior, característica de interior, para ser uma cidade margeada, cortada pela BR, mas ainda tem muito interior. Quando ela é cortada pela BR, desenvolveu rápido? Demorou para desenvolver? Fazenda Vila Nova tem um particular, né? Porque havia uma expectativa. Eu cresci com a cidade dividida. Então, quando Fazenda Vila Nova emancipou e depois foi tomando características de cidade, era assim, a igreja de um lado, a escola de outro, a prefeitura de um lado, o posto de saúde de outro. E aí foi se organizando para a cidade ficar logisticamente mais confortável. E se tinha uma grande expectativa que com a duplicação da BR as coisas aconteceriam muito rápido. Não aconteceu, talvez, na velocidade que o morador deseja. Eu já não morava mais lá, mas na velocidade que a gente que estava vendo de fora, que a imprensa via, eu acho que está dentro daquilo que se espera, né? Eu tive a oportunidade de recente conversar com o prefeito reeleito com uma votação expressivo, então significa que tem um aceite grande lá, e a gente vê um movimento de empresas se instalando às margens da rodovia, facilidade, está perto de Porto Alegre, está perto de Lajeado. Então ela cresceu, talvez não de novo, né? Vou fazer referência a esse gestor que eu citei antes. Poderia ter sido antes, mas está sendo agora. Eu fiz essa pergunta para introduzir uma outra questão, que é a velocidade que está tomando conta do mundo da gente, né? Eu sei, e eu fiz de propósito a pergunta, porque eu sei que Fazenda Vila Nova demorou um pouquinho para se desenvolver e crescer, diferentemente do que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje com a tecnologia ou com a forma de trabalho que a gente tem. Tu não acha que está rápido demais? A nossa mudança, a tecnologia, os modos de viver, enfim. É assustador, né? A velocidade ela é assustadora. Eu gosto muito da mudança, então eu fico trazendo para dentro da comunicação. Eu acho que a mudança ela traz um oxigênio diferente, ela permite que os profissionais de comunicação façam carreira dentro das empresas que atuam. Vamos pensar nos grandes comunicadores da região, do estado, do país. Eles não estão há muito tempo dentro de uma mesma empresa. O que eu observo de ponto em comum
entre nós, comunicadores locais, regionais, estaduais e nacionais, que estão performando há muito tempo dentro da mesma empresa. Nós migramos dentro daquela mesma empresa, nós inovamos junto com a empresa, e são empresas que inovam. Vamos lá, eu não comecei na rádio em 1830, né? Não faz tanto tempo assim, mas as minhas primeiras gravações foi num rádio gravador com fita, só que eu já era da geração da fita pequena. Era uma fita pequena, isso já era uma tecnologia. E eu recordo do colega Jaci Preto dizer que falar sobre o outro gravador que eles usavam, que era um gravador grande, né, com fitas maiores. Então eu já venho com um quê de modernidade. Mas assim, né, gente, eu fui produtora de telefone fixo, sabe? Era telefone fixo. As pessoas ligavam para a rádio. Era tamanho número de ligações que nós recebíamos, que eu comecei na função de produtora, que nós tínhamos cartões para anotar nome, telefone e o que desejava. Isso era uma insanidade o número de ligações que a gente tinha. Agora é um WhatsApp caindo na nossa frente, de qualquer lugar da região. Não tem mais, porque depois, quando veio o celular e a internet, mas ainda assim, o Dalcin é lá de tal comunidade, ele ainda nos liga, porque é difícil o sinal de telefonia celular, ou porque não tem internet. Hoje isso não existe mais. Antes a informação era só minha. Ele tinha que ligar o rádio para ouvir a previsão do tempo e ela era só minha. Hoje eu estou entrando no ar com informação comprada e eu sou a profissional que eu acesso essa informação que ela não é minha, ela é comprada por uma central e eu habilito ela da forma de comunicar para cada ouvinte de cada horário de cada uma das emissoras. Eu estou falando e o ouvinte está dizendo, mas o meu aplicativo, ele está me mostrando o desenho da nuvem. Né? Ele está me questionando. E às vezes é o ouvinte que aprendeu a mexer nisso ontem. Então a gente tem que estar mudando o tempo todo. Respondendo a tua pergunta, me assusta, mas também eu gosto. Eu acho que isso, pelo menos na minha área, me motiva, me instiga. Eu estou chegando na rádio, tem um ouvinte me mandando um WhatsApp questionando a minha informação, porque uma central ali do lado trouxe algo diferente. Eu tenho que ir atrás dessa informação, não sou mais a dona da verdade. E isso... Eu não consigo te responder se todos os comunicadores de todas as gerações conseguiram fazer essa volta. Mas a minha geração, isso é incrível. Porque, assim, eu não comunico mais daquela forma sisuda de rádio AM. Eu detenho o poder. Gente, a informação é poder. Muito. Então, o comunicador, ele tinha o poder. Ele ditava as regras de uma comunidade. O que a comunidade consumia, na hora que consumia, era um comunicador de rádio. Hoje, nós somos contestados o tempo todo. E disputamos o espaço de comunicação com TikTok, Instagram e tudo mais. Contestados e avaliados. Exato. Né? Hoje a avaliação está na ponta do dedo. Né? Exato. Eu posso dizer que gostei, mas eu posso dizer que não gostei também. Né? Então, assim, né? Passando. E muito rápido. Sem filtro, né? Sem filtro. Sem filtro. Nós estávamos há pouco aqui organizando o podcast e aí o Cris, né? Como é que funciona essa impressora aqui, coisa e tal, né? Então, às vezes a gente se concentra muito em uma coisa e a mudança ela é muito rápida, né? Porque é só conectar no Wi-Fi aí, mas a gente às vezes não tem essa velocidade, né, Cris? Com certeza. Hoje a gente não consegue fazer tudo, né? Ser perfeito em tudo, mas a gente tem, acho que bacana, como ela falaste, né? Tu se aperfeiçoar em algo e tu direcionar o teu conhecimento e a tua energia naquela tua prioridade, né? E falando um pouco, uma pergunta para o Luciano, né? A gente teve aqui na nossa região, que é uma região de muitas pessoas empreenderam aqui, né? Então, sobre o registro de marcas, a gente teve, né, algumas pessoas aqui que tiveram que mudar ao longo do tempo, né? Fez, consolidou, estava estruturado, mas lá na pontinha inicial esqueceu de fazer o dever de casa, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm a importância, não estamos falando em valor aqui, em valor de moeda, tá? A gente, talvez muitas pessoas que daqui a pouco deixam de procurar porque imaginam que seja algo muito caro e a gente sabe que não é. Na verdade, isso é o primeiro investimento para quem quer empreender, porque tu cria uma marca, tu cria um logo, tu faz uma paleta de cores, tu impulsiona, tu faz todo um trabalho que custa tempo, energia, dinheiro, para depois tu lembrar que tu devia ter iniciado com o Luciano. É mais ou menos assim? É mais ou menos isso aí.
O que é importante, eu ouço muito no dia a dia, né, porque eu atendo empresas de diferentes portes, né, desde a grande empresa que já tem um mix de produto ou já oferece uma gama de serviços muito grande no mercado e não tem só uma ou duas marcas, tem várias marcas. E cada vez que lança um novo produto ou um novo serviço, registra novas marcas. E eu atendo o empreendedor individual, aquele profissional liberal que está começando um negócio ali, está se estabelecendo no mercado, criou uma identidade visual e está pensando em registrar. E eu ouço muito de quem está começando, e aí principalmente por uma questão de investimento, né, que a gente não pode desconsiderar isso de forma nenhuma, né? A questão do investimento ela é importante e o empreendedor muitas vezes quando ele está começando ele precisa decidir se ele onde ele vai investir o dinheiro, né? E muitas vezes aquele negócio dele é uma aposta, não é algo ainda consolidado. E aí muitas vezes acontece o erro dele pensar a marca dele da mesma forma. E aí o empreendedor diz para mim, tá, Luciano, eu entendi a importância, que eu acho que é o primeiro passo, porque há 14 anos quando eu comecei, quando falava em registro de marca para o cliente, primeiro tinha que doutrinar o cliente, ou seja, eu tinha que explicar para o cliente o que era, qual era a importância. Hoje o cliente já vem pronto, ele tem a informação na mão, ele pesquisa, ele consulta no Google, ele tem milhares de escritórios e profissionais chamando ele ou querendo vender o serviço para ele, né? Então, assim, quando eu comecei, a grande dificuldade era desenvolver no cliente, né, no potencial cliente, explicar para ele qual é a necessidade do registro, né? Isso era muito difícil porque tomava muito tempo. Hoje o desafio é a concorrência, mas eu prefiro uma concorrência com um cliente que um cliente que sabe o que quer, ou pelo menos ele sabe o que ele precisa, né, qual a importância do registro, mesmo aquele cliente que está começando e me diz, eu estou começando meu negócio e esse investimento ainda não é para mim, né? Eu vou esperar o negócio dar certo e aí eu volto a te procurar. E aí eu devolvo a pergunta para ele, tá, mas e se der certo e tu não puder registrar depois? O que tu vai fazer? Então, essa encruzilhada que o empreendedor vive, né, no dia a dia, e de novo falando sobre a questão financeira, é sim acessível a todos, né, independente da gente falar em números ou não, mas é importante o empreendedor entender que esse é um investimento acessível e é um investimento que se justifica, e ele é investimento por quê? Porque a partir do momento que você tem a marca registrada, você passa a ser dono dela. Ela passa a ter valor de mercado para você. Então ela não é mais só a forma como tu te apresenta no mercado ou como tu vende o teu serviço ou produto no mercado. Todo investimento que você fizer vai retornar, vai agregar valor. A gente conhece as grandes marcas hoje, Apple, Coca-Cola, a marca vale muito mais do que todo ativo que a empresa construiu, né? Ela não é uma marca que não precisa estar nada escrito nem falar nada. Tu vê a imagem, tu já sabe o que representa. Isso, né? E aí é a identidade visual que vende por si. Então ela chegou ao patamar de ser uma marca reconhecida, né, de alto renome, e a partir desse momento você se estabelece no mercado dessa forma. Né? O nosso podcast ele fala em fatias do futuro. E se o empreendedor quer pensar no futuro, quer ter estabilidade, quer ter segurança, tem que pensar em registrar a marca. Pelo menos conversar com o Luciano lá, Luciano, me guia aqui, me dá a tua expertise de mercado, me guia o que eu devo fazer, como eu devo procurar. Mas, pode falar. Porque uma coisa muito importante é assim, de novo, a gente está no mercado para ganhar dinheiro, né? A gente vende o nosso serviço, o nosso produto, o nosso tempo, para que traga um resultado financeiro para a gente, mas o importante se a gente faz o que a gente gosta, a gente está indo além do ganho financeiro. Então, assim, eu trabalhar nessa área, para mim, é muito gratificante porque ela não só me faz realizar os sonhos dos meus clientes, mas ela realiza o meu próprio sonho, né, de empreender. E eu sempre digo para o cliente, está ao alcance, né, a marca pode ser sua, tenha cuidado, faça o registro, pense nisso, porque, de fato, é um passo muito importante para o empreendedor. E a questão que gira em torno disso, que é muito importante, é assim, decidir não registrar não é o problema, desde que o empreendedor saiba qual é o risco que ele está assumindo. Porque todo dia você assume risco. Abre a empresa, você assume um risco. Contratar um funcionário, está assumindo um risco. Então, enfim, o risco faz parte do empreender. Né? Por isso que o empresário, se ele sair do escritório, mesmo não contratando o meu serviço, mas com a informação, eu já considero que o meu trabalho foi feito com excelência. Independente de converter ou não. Acho que esse é o ponto principal. E nessa questão, eu imagino também que, para além do valor comercial do registro da marca,
quando ela é uma marca individual, também tem um valor sentimental, tem um valor emocional, né? Para mim, por exemplo, que a gente registrou o leãozinho, que é a figura decorativa, eu quero que as pessoas associem o meu negócio ao leãozinho, que é uma figura decorativa alegre, colorida, né? E que eu quero que isso também, que o meu consumidor, que o meu cliente tenha essa percepção também. Transmitir isso através da marca. E eu entro na questão sentimental também, por exemplo, a Aline, né? A Aline Silva. Imagina a Aline não ter registrado a marca dela e amanhã chega alguém, né? A Aline super famosa, enfim, e registra a Aline Silva, né? Fica um vazio dentro da... o caso de perder, né? Exato. Parece que eu fiz e agora perdi. Exato, até porque, assim, óbvio que nenhum titular de marca vai poder deixar que você use o seu nome, mas o registro da marca lhe dá o direito de usar ele de forma comercial, né? Então, assim, o exemplo que o Márcio citou antes da Saja, a gente pode citar o exemplo da Raíssa, da Fadinha. Ela passou por uma situação similar, onde uma outra empresa, num segmento totalmente diferente do que ela faz, estava tentando registrar o nome dela, né? E ela teve que tomar providência para que não conseguissem esse registro. Então, assim, teve que defender esse direito, porque o mercado concorrencial, principalmente aquele que tem como fundo a deslealdade, ele é ferrenho, ele não perdoa. Então, lamentavelmente existe. Então, mas assim, o primeiro passo é ser o dono, né? Deter o registro, deter esse direito exclusivo, essa autonomia e fazer valer, né? Defender ele de forma que você mantenha a sua marca e continue comunicando aquilo que quer comunicar, seja o seu serviço, seja a sua identidade, o seu nome, ou o produto, ou a mensagem de alegria, como é no caso do logotipo do leão. Dentro da tua carreira, Aline, um momento desafiador, né? De certa forma frustrante, e um momento de alegria que te fez pensar, tudo vale a pena, ou tudo valeu a pena? Nossa, acho que eu tive vários momentos marcantes. Mediar debates políticos era algo que eu visualizava muito. Eu gosto muito do entretenimento, então, mas sempre tive muito cuidado para não ter o meu nome, a minha marca atrelada somente a esse nicho de mercado. Então, dentro da esfera do jornalismo, em que eu tenho o privilégio de atuar com grandes nomes da região do jornalismo, eu desejava muito os debates políticos. E tive a possibilidade de fazer isso recente, assim como apuração de eleições. E isso era algo que eu visualizava, queria fazer, fiz. O que eu não queria fazer, fiz. E eu respondo as tuas duas perguntas, tanto do maior desafio como a maior gratidão que eu sinto na minha carreira, e não sei se viverei algo tão grandioso, é a cobertura da enchente. Setembro, isso já aconteceu muito intenso na minha jornada, por ter sido a única editoria, a única fonte a replicar o alerta, né? A fonte é a Metsul, nós replicamos, nós comunicamos. Então, eu saberia narrar com precisão como foram os dias que antecederam aquele episódio de setembro, porque eu tinha muita clareza do que estava por acontecer, com uma fonte muito séria, que é a Metsul, e também entendendo a responsabilidade que eu tinha de falar num canhão de audiência do que estava para acontecer. Como a gente nunca viveu, é difícil tu descrever. Na comunicação tem uma máxima que a gente usa, que é a seguinte: todas as vezes que tu conseguir falar algo que quem está na sua frente conseguir imaginar, você atingiu nota 100. Né? Essa pessoa jamais esquecerá. Então, quando eu falo, por exemplo, lá da Fazenda Vila Nova, da cidade dividida pela BR, eu imagino que a nossa audiência consiga imaginar. Se imaginou, não esquecerá. Em setembro, eu não tinha como fazer as pessoas imaginarem. Nós não tínhamos vivido isso, a nossa referência era 41. Em maio, já foi um cenário diferente. Mas em maio eu lidava com questões emocionais, eu lidava com a síndrome do céu azul, por exemplo, que é a descrença. Lá vem ela falar de chuva, como é que vai repetir o que aconteceu em setembro? Isso é impossível de se imaginar. Mas aí eu tinha uma referência. Uma referência que me ensinou, depois desse episódio, a descrever para a minha audiência o que é um alerta e o que é pânico. Porque depois de maio eu também tive um outro desafio grandioso na minha carreira, que é dizer o seguinte: vem temporal, vem chuva forte,
mas não é aquilo que nós vivemos em maio. Eu vou explicar o que é um alerta e o que é o pânico. Porque logo depois de maio, a minha audiência, para qualquer informação do tempo, dizia, lá vem a Aline com um alerta. Ó, é um alerta. Né? E eu tinha que explicar didaticamente, achar uma receita que não existia, né? E que a gente construiu com a nossa audiência. Então, sem sombra de dúvidas, foi a enchente desde o primeiro alerta, se a gente só olhar para maio. Eu lembro, eu sei te descrever a roupa que eu estava usando quando no Jardim da Rádio eu gravei que nós iríamos viver de novo setembro. Né? Então, sem qualquer dúvida, assim, eu fotografei a coleção Aline Silva com a Anefran na segunda-feira, dia 29 de abril. Com o mundo já começando a cair, as prefeituras me ligando, eu tive que sair no meio do ensaio para assumir a função, enfim. Então, foram dias tensos para todos nós, né? Mas também na enchente, eu fico sem achar a palavra, mas talvez tenha sido o privilégio de cair no meu horário com o colega Moisés, uma carta de um pai se comunicando com a família em Colinas, porque a comunidade havia literalmente desmoronado, ele não conseguia mais acessar, mas ele garantia, eles estão ouvindo, se vivos estiverem, estão ouvindo rádio. Então, diga para eles que eu estou tentando acessar, diga para eles que nós estamos buscando por socorro, mas o helicóptero não consegue chegar nesse lugar. Porém, essa carta lá pelas tantas também se despedia. Eu tenho um filho, então foi impossível não viver aquilo de uma forma diferente. Seguimos assim da terça de noite até o sábado de manhã, quando o menino Thomas, que era um menino que estava com diagnóstico de bronquiolite, num lugar onde não havia acesso. A gente sabia que o time de vida do Thomas talvez estava encerrando ali entre a sexta e o sábado. E o Thomas foi resgatado no sábado de manhã, acabou tendo uma grande comoção. E o Thomas hoje é meu afilhado. Eu batizei o Thomas, hoje a gente convive na mesma família. Então, quando que eu poderia imaginar que o rádio me daria um afilhado? E eu prezo muito pelos meus afilhados. O afilhado é vida, é família. Então, foi o maior presente da minha carreira, é ter o Thomas hoje convivendo comigo, com meu marido, com meu filho, sendo meu, né? É um presente o Josias e a Vanessa, os meus compadres. É um presente dessa cobertura que foi tão trágica, mas que para essa família teve um final feliz, né? Eles se encontraram e hoje não vivem mais no mesmo lugar, né? Aquele lugar não pode mais ser habitado, mas estão recomeçando uma vida e que bom que eu faço parte dessas vidas agora. Luciana, alguma coisa que te marcou durante teu curso de formação ou até mesmo no registrar marcas que te marca, assim? Então, como eu disse, né, eu comecei o curso de Direito com o objetivo de me formar, me tornar advogado ou, eventualmente, passar no concurso público, né? Então, ter essa garantia, essa segurança. E, durante o curso, eu fui descobrindo outras portas que o direito poderia me abrir, né? E desafios também, né? Então, assim, depois de formado, o grande desafio foi sair da minha zona de conforto, porque, enquanto estudante, eu estagiava num escritório, aqui em Lajeado, um grande escritório, onde eu tive um maior acesso assim, a essa área, né, e que me fez apaixonar por essa área. Tenho um grande carinho por essas pessoas que me acolheram. E o grande desafio foi me formar e decidir empreender. Porque eu tinha aquela vontade de, eu preciso me testar, eu preciso ver se realmente esse conhecimento que eu levei antes para adquirir vai me levar a algum lugar. Então, o grande desafio foi isso, foi sair da zona de conforto para empreender sem saber o que ia acontecer. E no início foi difícil, né? No início o escritório era na mesa da sala do meu apartamento. Então, a gente passava horas ali, eu só parava de trabalhar para tomar café, almoçar e jantar. E felizmente as coisas andaram bem para mim. Eu consegui, a grande realização que eu tenho hoje é que o meu profissional me trouxe grandes conquistas, e não estou falando só financeiras, mas assim, de poder viajar para fora do Brasil, inclusive por conta da minha profissão. Isso foi uma das grandes conquistas que eu tive. Eu nunca imaginava, por exemplo, viajar para a Europa, né, ou para o Oriente Médio, e a minha profissão me levou. E acho que eu posso ressaltar esses dois momentos assim, de decidir empreender e decidir arriscar, né? E de, felizmente, ter tomado a decisão certa, e que isso me levou, então, a ter conquistas pessoais que são insubstituíveis hoje. Eu posso viajar para a Europa, pagar uma passagem, enfim, na época eu não podia, detalhe, mas hoje posso, só que aquelas viagens que eu fiz sempre vão ter um sabor e uma lembrança especial, porque
foi o meu, fui eu que me levei até lá através da minha dedicação profissional, enfim. E, obviamente, né, contratado pelo cliente e também trabalhando para ele. Mas eu acho que isso é algo do qual eu me orgulho. Agora, se tu me permite, inicialmente eu elogiei, né, a Aline pela vestimenta dela, elegância, mas não posso deixar de falar de ti. Tu tá muito, muito elegante. Eu caprichei, né? nenhum comentário. Ainda bem que tu em tempo, como eu te conheço já há bastante tempo, tu é um cara elegante que eu te vejo em vários lugares. Até Obrigado. Jogando bola, tu é um cara elegante. Obrigado. Mas Jogo deixa de terno. Não, e eu estava cuidando agora quando estava falando, quando tu vê como a feminina é diferente, né? A Aline, com toda a delicadeza, largou o copo para não fazer barulho e a gente vai lá e toca. Isso é demais. Mas isso o rádio ensina. Pequenos detalhes fazem a diferença. Mas deixa eu falar, né, como a gente fala em futuros, e eu sei que vocês dois são pai e mãe, né? E acho que nada mais gratificante, né? E a gente também é pai. Então, a gente tem um propósito de vida, além, é claro, de uma situação financeira, a gente buscar, acordar cedo e fazer acontecer, né? Como que é que vocês fazem na carreira de vocês. Eu quero que vocês contem um pouquinho, primeiro, Aline, né? Qual que são os desafios, como tu lida com o teu tempo, né? Pensando num futuro entre apresentadora, entre a tua empresa, empreendedora, e ter um tempo para o Daniel, que é um velho conhecido meu, um cara bacana, um grande amigo, né? Por mais que a gente tenha se visto pouco, mas eu sei que ele é um cara do bem, fez uma boa escolha, mas principalmente pelo Bentinho, né? E depois que tu falasse, Luciano, pela Isadora, que eu sei que tu é um grande incentivador também dos filhos no esporte, depois eu gostaria que tu falasse, mas primeiramente tu, Aline, falar um pouquinho do que tu pensa nessa coisa, assim, parte de mãe, empreender. E como conciliar tudo isso, né? Desculpa, vocês imaginam que hoje a gente está gravando numa segunda-feira de noite, né? A Aline esteve na rádio durante o dia, deve ter o corre-corre da casa, o Luciano da mesma forma, mas como conciliar isso tudo sem perder o brilho? Sabe que quando alguém me pergunta assim, qual o maior desafio do empreender? Eu falo, é a maternidade, porque não tem como separar essas duas coisas, né? É a maternidade, é o equilibrar de todos esses papéis. Bom, eu, Luciano, na tua prática, não sei como foi, eu tive que entender que eu entrego para o Bento uma mãe melhor ao final do dia se eu estou na minha atividade profissional, seja na rádio ou seja na Comunique. Eu tive que descobrir isso, acho que a maioria das pessoas descobre isso, né? Porque eu saí para dar à luz ao Bento, com um plano de voltar para parte das minhas atividades ali com 3, 4 meses, e depois ir voltando gradualmente. Quando eu vi, eu já estava voltando, e aí aquela bagunça que a mãe sente no voltar para o mercado de trabalho, né, e administrar. Depois que uma mãe administra mercado de trabalho e amamentação, tem empresa que dá errado, minha filha. A gente sabe administrar tudo. Mas é um desafio administrar o tempo e o tempo de qualidade. E uma coisa que me pega muito é o tempo de quantidade, porque nem sempre eu consigo ter o tempo de quantidade com o Bento, mas eu tento fazer com que o nosso tempo seja de qualidade. Então, tu menciona o Dani, né? O Dani é um parceiraço de vida com quem eu administro o tempo do Bento, que entende que eu vou performar no mercado, minha carga horária vai ser diferente da dele. Então, ele é um pai muito mais presente do que eu, uma mãe. E isso causa um descontentamento e um desconforto nas pessoas. E aí eu preciso ir para um lugar de segurança, de entender que esse é um acordo da minha família. Isso me faz feliz o Daniel, faz feliz o Bento neste momento. Não significa que o Bento não vai me cobrar isso em algum momento. Eu tenho plena certeza que isso vai acontecer, por mais que nós tenhamos acordos, mas entendo que eu entrego para ele uma mãe realizada, porque lá no início eu tive dificuldade de fazer isso. Eu não performava bem na maternidade nem no empreender, porque eu não estava conseguindo equilibrar os papéis. Então, por exemplo, se eu citar o dia de hoje o meu dia começou como sempre, ele começa às 4h45. Quando eu despertei o Bento às 6 para entrar no mar às 6h30, eu disse para ele que à noite a mãe teria um evento. Porque tudo que eu faço à noite para ele é um evento, né? Que eu teria um evento e que por conta disso eu daria uma aula até às 4. E o Bento não tem percepção de horário ainda, mas eu expliquei para ele, depois da janta da escolinha,
A mãe vai buscar você. Hoje é a mãe que busca e é depois da janta da escolinha. Então eu busquei, eu dei o banho, eu fiz o lanche em casa. Ele queria muito uma garrafa vermelha para contrariar o meu marido, que é super gremista. Eu também fiz essa vontade a ele, dei a garrafa vermelha. Comprei uma garrafa vermelha e abrimos esse presente juntos. Fizemos isso hoje no entardecer. O chá do Bento. Lá em casa a gente tem o chá do Bento, que é o momento que ele fica comigo antes de uma outra atividade profissional. Então assim eu vou tentando equilibrar. E até falei sobre isso no Dia das Mães, entendendo que eu não tenho culpa. Acho que nós precisamos agora ir para um outro estágio, que é aquela do nasce a mãe, nasce a culpa. Não, nasce a mãe, nasce a mãe. Nasce a mãe, nasce a mulher que vai tomar a escolha. Essa é a minha escolha, mas é, de fato, um grande desafio. Pensa que, por vezes, quando eu chego em casa e ele está dormindo, talvez ele tenha aprendido uma palavra nova. E eu perdi. Aquele dia eu perdi. E aquele dia não volta mais. Né? No outro dia de manhã, ele me conta fragmentos do dia passado. Mas foi para o Dani que ele contou na íntegra, não foi para mim. Não significa que não dói. Dói todos os dias quando eu chego e ele está dormindo. Mas aí eu volto para a autorresponsabilidade. É a decisão que eu tomei de estar nesse momento mais inserida no mercado de trabalho. Não sei se te respondi, acho que eu nunca consigo responder isso a ninguém, porque é isso, né? Tu tem a certeza, mas tu tem a dor. Mas quando tu tem a responsabilidade da tua decisão, tu consegue colocar essa dor num lugar melhor, né? Significa que não doeu, mas eu estou colocando nesse lugar. Agora, sem sombra de dúvidas, para os pais que também performam de forma mais intensa no mercado, com as suas cargas horárias, é um desafio, a gente perde algumas coisas e eu estou ciente que são coisas que não voltarão mais, né? São fragmentos que não voltam mais. Eu acho que é importante essa tua fala, porque ela é uma escolha pensada, né? É uma escolha compartilhada com a família, e eu acho que isso é muito bacana, né? Porque todo mundo sabe qual é o acordo e qual é o combinado, né? E apesar de tudo, desse teu tempo, dessa palavra nova que talvez tu não ouça, lá no fundo tu tem certeza que tu participa dela também de alguma forma, porque foi organizado, foi pensado, e ele sabe que é assim, né? O Bentinho sabe que é assim. E lá na frente pode ter certeza que ele vai entender tudo isso, porque, nossa, tendo essa percepção, e enfim, né, a Aline, comunicadora, como é que não vai comunicar bem com o filho, né? E eu acho maravilhoso que eu vou buscar ele e a prof falar bem que ele falou que era a mãe que vinha hoje, ou seja, a gente desconfia, minha primeira formação é pedagogia, né? E eu queria inicialmente trabalhar com o processo de comunicação das crianças. Depois eu vi que os adultos têm suas amarras e não comunicam bem, porque muitas vezes foram crianças silenciadas, porque não era vez de falar ainda e tantas outras coisas. As crianças, elas literalmente entendem tudo. Então eu não preciso dizer para ele que é 4 da tarde, mas eu dou uma referência para ele entender e que hoje vai ser o pai, que amanhã vai ser a mãe. Então, se ninguém me pediu nenhuma sugestão, eu estou dando, comuniquem as suas crianças, né? Expliquem, façam as crianças ter orgulho das suas profissões, porque daí fica mais leve, né? O que o pai e a mãe fazem fica mais leve na nossa jornada também. Exatamente. E tudo isso que tu colocaste, assim, do teu dia a dia, muitos flashes da rotina da minha casa também surgiram, e é um malabarismo diário, né? Eu, antes de falar da Isadora e do Bernardo, que são meus orgulhos, né? Eu acho que todo pai tem orgulho dos filhos e com certeza os filhos são uma das maiores razões pelas quais a gente se desafia, né? Todo dia, seja pessoalmente, né, como o Luciano, como a Aline, como o Cristiano, como Márcio, como pessoa, como profissional e principalmente como pai e mãe, né? E antes de falar do Bernardo e da Isadora, eu tenho que falar da minha esposa, da Luísa, que é uma empresária, empreendedora, e aí eu vou ao clichê, né, que todo mundo diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e eu posso dizer isso porque essa tua vivência, Aline, numa área diferente, a minha esposa também passou muito por isso, né? Nos anos iniciais, os nossos filhos, principalmente, de perder algumas coisas porque estava trabalhando, porque tinha as suas obrigações. Mas eu acho que a grande sacada é a gente prezar pela qualidade e não pela quantidade. E lá em casa os nossos filhos entendem isso. Eles sabem que a gente conquista as coisas através do trabalho, do empenho. E quando a gente fala do que a gente faz, né, e passar para os nossos filhos a mensagem que a gente faz o que a gente gosta. Eu, de fato, faço o que eu gosto, né? Então, assim, por mais que eu saiba que determinado dia eu estou saindo de casa para enfrentar um desafio que naquele dia vai ser difícil para mim, enfim, seja profissional ou pessoal,
quando a Isadora já é maior, né? Ela tem 11 anos, vai fazer 12, ela já compreende perfeitamente, mas quando era menor não compreendia, e o que eu dizia para ela, eu repito para o Bernardo hoje. Quando ele pergunta, tu vai trabalhar, pai? Vou. O que tu faz? Eu disse, o pai ajuda os clientes a conquistar coisas, a realizar sonhos, e eu acho que essa é a mensagem, assim, dele saber que eu estou saindo de casa, não é para trabalhar por horas, enfim, e voltar desgastado de noite, não é por uma obrigação, é por fazer algo que gosta, né? E ajudar as outras pessoas de alguma forma ou outra, para que pelo menos ele entenda assim, ele não está comigo, mas ele está ajudando alguém. E essa é a mensagem, eu acho que a gente precisa passar, porque quando eu não estou em casa, eu quero que ele entenda que eu estou fazendo algo pela família, por nós, né? Não só por nós, mas pelos outros também, pelos clientes. E quando a gente está junto, é prezar por esse tempo de qualidade. Em casa a gente se divide em dois, né? Tem a Isadora, tem o Bernardo, cada um tem seu tempo, tem as suas demandas, suas necessidades, e com o passar dos anos, elas vão diminuindo. Eu vejo hoje a Isadora com 11 anos, demanda muito menos, né? O Bernardo demanda mais. Mas assim, são etapas da vida, e a Aline está com o Bento, né, pequenininho ainda, são etapas da vida que, por mais que tu perca algumas coisas, com certeza aquele tempo de qualidade que tu dedica está te trazendo coisas de valor, né? Eu acho que a gente precisa construir momentos de valor e com qualidade, porque hoje o dia a dia, a cobrança do mercado e as exigências não nos permitem dar quantidade, né? Então, assim, quando posso, eu escolho estar com os meus filhos, mas nem sempre eu posso escolher. Então é isso, quando eu poder levar na escolinha de futebol, eu faço questão de levar. Mas se eu precisar trabalhar de noite, ou no sábado, ou no final de semana, escolher fazer aquilo em substituição. Então, assim, cada escolha também é uma renúncia, né? Então a gente precisa saber e equilibrar isso. Agora tu falou renúncia e escolhas. Eu me relembrei no tempo, né? Foi ano passado, se não me engano, que a gente tinha um jogo, né? E tu botou que tu estaria fora do jogo, que era um momento teu, talvez, de lazer, de tu... né, relaxar da semana. Por quê? Porque tu foi levar a Isa na ginástica em Santa Cruz, isso. E depois o Bernardo tinha um jogo de futebol. E isso, eu acho assim, isso é ser pai e ser mãe de qualidade, né? Porque talvez passou uma semana, talvez, com vários problemas, não conseguindo talvez resolver tudo, e chegar no fim de semana tu tem que dar uma atenção com o filho, que queira ou não queira é o sonho dele, né? Talvez não que a gente já esteja passado do nosso tempo, né? Mas a prioridade, no momento que a gente é pai ou mãe, acaba virando eles, né? É fazer nossos filhos felizes. Naturalmente. Né? Então, isso, assim, agora tu me fez lembrar, e todos nós temos histórias da vez que a gente, às vezes, deixa de fazer algo que a gente planejou para poder começar a direcionar para um filho, né? E quando se fala em planejamento, fala também um pouco dentro do meu trabalho hoje, planejar futuro, planejar conquistas, né? Então eu queria que tu falasse um pouco, Aline, o que tu tem planejado para a tua carreira, como tu enxerga a Aline Silva daqui 5, 10, 15 anos, se tu almeja talvez a rádio, televisão, se tu tem algum sonho assim, ou eu estou indo longe demais. Todo mundo me pergunta isso da televisão, eu respondo isso semanalmente. E também essa pergunta dos 5 anos, né? O que tu te imagina estar fazendo aqui a 5 anos? Uma certeza eu tenho, comunicação. Eu tenho certeza absoluta. Tu vê que até me posicionei na cadeira para responder, né? Façam leitura corporal das pessoas, que, aliás, é magnífico, depois que você aprende a fazer leitura corporal das pessoas. Comunicação, essa é uma certeza que eu tenho. Tenho a certeza que o meu negócio ele está em expansão e vai seguir, não tem a constância e o movimento não faz um negócio retroceder, né? Então, daqui para frente, só para frente. Então, eu tenho essa certeza de que cada vez mais eu vou ter que equilibrar esses papéis entre a rádio independente e entre a Comunica. Mas eu também preciso dizer que, por mais convites e projetos que eu performe dentro da rede social e na própria televisão, eu sou verdadeiramente apaixonada pela rádio independente e pelas inúmeras conexões que a rádio independente me proporciona e pelo que o rádio proporciona. O rádio é o meio de comunicação que mais cresce, que mais conecta, que tem autoridade, que tem notoriedade. A internet nos cria muito rápido e nos faz esquecer no dia seguinte, por vezes, né? Então, dentro da minha inovação, sou conservadora com o rádio, sou muito feliz ali. Não consigo te responder se eu me vejo fora dessa organização, mas tem uma máxima que vem permeando esses meus 19 anos, mas especialmente os últimos 10, 12 anos, que é portas abertas.
as minhas portas sempre estão abertas. A rádio, inclusive, me proporciona isso. A própria gestão desse negócio onde eu atuo, e veja que magnífico, eu atuo nesse negócio e atuo dentro do meu e dentro de tantos outros, inclusive no varejo, com a coleção de roupa, que é um negócio totalmente diferente. Então, a gente tem um acordo comercial que funciona ali na Rádio Independente. Então, aquela frase que eu costumo dizer, passei pela porta, estou segurando ela aberta para outras mulheres, para a minha próxima jornada. Eu estou sempre muito aberta a convites, a projetos, a avaliar se eu quero ligar a minha marca a tantas outras marcas. A minha forma de comunicar, ela é muito genuína e depois ela vai para a estratégia. Então, me vejo comunicando, me vejo ajudando as pessoas a se comunicarem. Eu fiz um evento em 1830, como eu brinco, né? Tem um tempo já, o Talks and Drinks, uma das primeiras edições, dentro da Betiolo. E aquilo, eu tenho certeza que a direção da rádio eles não falam, mas volta e meia eles pensam, meu Deus, o que essa mulher vai inventar agora, gente? Porque eu me incomoda fazer olha que parece que não é congruente o que eu vou falar, mas me incomoda dentro desse negócio fazer por muito tempo a mesma coisa. E vocês vão dizer, mas ela faz há 19 anos isso. Não, eu faço milhares de coisas há 19 anos lá dentro. E foi aonde eu resgatei o rádio de auditório, que vamos combinar, isso era o que a rádio fazia por excelência, não é? Depois deixou de fazer. Então, eu quis fazer o rádio auditório dentro desse negócio para a Defil. O evento aconteceria, mas eu queria lá dentro cadeirantes. Onde é que eles estão? Eu sou conhecido do Alcim, onde é que estão todos os outros? E nós colocamos lá muitos integrantes daquela entidade, e aquilo para mim foi muito significativo, sabe, Dalcin? Porque eu falei, eles estão aqui, as pessoas estão aqui. É que a gente não olha para o lado na rua. Elas existem. Isso foi talvez assim um dos marcos mais importantes desse projeto, o Talks and Drinks. Que nada mais é do que colocar mulheres nesse espaço aqui. O Talks and Drinks é isso. É o costelão que vocês vão, sabe? O futebol do clube que vocês vão. O bar que vocês vão para tomar uma cerveja e depois fazer um negócio com o cara um mês depois. É isso que o Talks and Drinks se propõe a fazer. Tanto é que nós somos padrinhos de alguns negócios que surgiram na mesa do Talks and Drinks. E depois que eu passo a mediar rodadas de negócios, enfim, isso vem depois. E lá naquele evento, Dalcin, eu ouvi a seguinte frase. Era um institucional da Defil, que falava assim, qual é o teu legado? Porque daí eu estava entendendo naquele momento que eu tinha um trabalho formal que me dava uma renda, um empreendimento que me trazia dinheiro, que não tem nada de errado, a gente queria ter dinheiro. As mulheres também estão aprendendo a falar sobre isso. Isso é um assunto para um próximo programa. E aí, lá eu fiquei pensando, tá, qual é o meu legado? Tá, o meu legado é esse. O meu legado é não ver mais ninguém suando frio, com a mão tremendo por pegar o microfone. É impossível que as pessoas deixem as oportunidades passarem porque elas têm medo de expressar a sua ideia numa reunião e o colega expressa a ideia aqui dela e esse colega desponta e ela não, porque ela tem medo de falar em público. E vocês têm noção o quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e não estarão pelo medo de falar em público? Então, esse é o meu legado. Respondendo a tua pergunta, daqui a 5 anos, o que eu tenho certeza que eu quero estar fazendo? Comunicando e ajudando as pessoas a se comunicarem em expansão com o meu negócio. Quanto à Rádio Independente... tô brincando. Mas eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada pelo rádio e daí, nessa fatia, a jornada vai me levando. Muito bem. Que bela resposta. É importante. Eu acho que isso aí é uma transição na vida da gente. Se tu tá feliz, tu tá dando o teu máximo, né? E você, seu Luciano? Onde vai estar o Luciano daqui 5, 10, 15 anos? Acho que o grande desafio para a maioria das pessoas, né, sejam empreendedores, profissionais e tal, é ganhar dinheiro fazendo aquilo que gosta. Nem sempre é possível, né? Às vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito até poder escolher o que quer fazer. E por muito tempo foi isso, né? Por muito tempo eu advoguei e trabalhei na área de propriedade intelectual que há 14 anos atrás era muito mais... digamos assim, era uma área muito mais nebulosa, muito mais desconhecida. Então, aos poucos, o mercado se abriu para isso, felizmente. Hoje eu consigo dedicar muito mais tempo para essa área, que é a área que eu gosto. E isso também exigiu de mim especializações, né? Então, o que eu comecei a fazer como advogado lá atrás, coloquei a Fortes no caminho para me guiar e eu acredito fortemente que vou continuar seguindo essa trilha, porque hoje eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto de fazer e a minha profissão tem me dado oportunidades de alcançar lugares e clientes e me profissionalizar. Como, por exemplo, o recente curso de perícia que eu fiz em propriedade intelectual, que vai ao encontro de uma fala tua de nichar o mercado, né, de se especializar, que eu acho que é muito importante isso, né? Eu venho de uma época em que você ia no advogado para
para tudo, né? Para tirar a multa de trânsito, para tirar o parente da cadeia, para fazer qualquer coisa. Hoje em dia, a demanda do cliente é por profissionais, e não só na minha área, né? Acredito que na área de todos vocês, especialistas, assim como especialista em investimento, né? Assim como a especialidade do Márcio dentro do ramo da alimentação, que é tão diverso, assim como a especialidade da Aline. Então, especialização é uma demanda do mercado, e que bom que alguns profissionais se dedicam e aceitam esse desafio e vão atrás disso, assim como eu fiz. Então, o que era lá no início uma demanda e uma necessidade e um objetivo, hoje eu alcancei e pretendo continuar nessa linha, até porque agora eu preciso fazer o curso de perícia se pagar, né, gente? Então, assim, foram anos de não só de investimento financeiro, mas de tempo, né? E aí aquele tempo de qualidade, de noites estudando, sem poder estar com os filhos, de não poder ir nos almoços da família porque tinha o TCC para fazer, o artigo para apresentar. Mas acho que é isso, a vida é isso, né? São desafios. E se a gente não está se desafiando todo dia, é porque a gente não está saindo do lugar. Estamos chegando ao final do nosso primeiro programa de podcast, Fatia do Futuro, onde você vai escolher quais os ingredientes vai colocar nessa pizza para saboreá-la lá na frente. Aline Silva, muito obrigado pela presença. Foi uma alegria enorme poder estar te ouvindo, Luciano da mesma forma. E antes da gente finalizar, Aline e Luciano, qual a pergunta que você gostaria de responder que não foi feita? Gente, que saia justa. Vou começar a usar isso aí amanhã já na rádio para os meus entrevistados. A pergunta, vocês foram muito bem. Primeiro dizer que a gente que com certeza está honrado. Esperamos voltar aqui mais vezes, não é? Com certeza. Para contar mais histórias, para falar mais. Mas talvez não é a pergunta. Acho que vocês fizeram todas as perguntas, a gente conseguiu contar muito sobre. Eu só gosto de reafirmar sempre, de voltar para uma das minhas paixões dentro da comunicação, que é a editoria mulher, que é ter certeza que a editoria mulher leva informação capaz de salvar vidas, que nós conseguimos falar de um assunto, Luciano, muito, muito tortuoso, que o rádio não abordava há pouco tempo, que é a violência contra a mulher, de uma forma muito leve, muito humanizada, e fazer pequenos, grandes movimentos. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente está falando de pequenos movimentos, porque isso não tem aceite, isso não vende, e a gente não quer ouvir. Exatamente. Porque existe um momento de ignorância que a gente vive, que se eu não falo, não existe. Se eu não conheço, não existe. Né? E o rádio cumpre esse papel, porque o rádio, diferente da internet, tu ouve o rádio para quê? Para contrariar o apresentador. Tu não vai lá e deixa de seguir. Qual é que essa guria vai falar? E essa relação com o nosso ouvinte é muito bonito. Então, eu tenho certeza que eu comecei há 12 anos dentro dessa editoria com uma descrença de que a gente pudesse permanecer com isso. E tenho certeza absoluta que eu faço um movimento junto com as marcas, inclusive, que é incrível. Veja, eu tenho marcas que investem em projetos que vão falar da Casa de Passagem do Vale. Isso é incrível. É uma marca dizendo, não, eu vou falar sobre violência doméstica, mesmo que a maioria das pessoas não queira ouvir e que elas acreditam que não existe, né? Que é só em algum lugar do mundo que não acontece aqui. Então, não foi uma pergunta, mas assim, uma fatia da minha carreira, ela vem com esse propósito muito forte, é por isso do Troféu Mulheres da Década, e eu sempre gosto de falar sobre isso. Não importa se for na Independente ou longe da Independente, onde quer que eu esteja, essa sempre será uma bandeira, a menos que eu chegue na possibilidade de não precisar mais falar sobre isso. Que aí seria o ideal, né? Disse esses dias num evento que fiz para a Casa de Passagem. O dia que nenhuma mulher mais precisar ser abrigada neste espaço, eu não preciso mais falar sobre ele. Enquanto uma mulher e o filho de menor precisar ir para este espaço, a mesma Aline que vende blazer e que evidencia marcas vai falar sobre isso, porque daí eu entendo que eu estou chegando no teu ouvido. Então eu vou falar sobre isso. Muito obrigada. Bom, eu acho que talvez, dentro da proposta daquilo que nós tínhamos conversado, fui perguntado sobre tudo, consegui falar sobre tudo que eu gostaria de falar, e aí prestigiar os interlocutores, né, que nos entrevistaram aqui, mas talvez como um tema para um próximo podcast, o que eu faria se eu não estivesse fazendo o que eu faço hoje. Ai, Jesus, agora tu dificultou mais ainda. A gente queria fechar o programa em grande estilo para ter
A resposta, acho que eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, até porque estou imerso nesse mundo há muitos anos e, assim como a Aline, eu acho que a gente não se vê fazendo outra coisa. Eu acho que seria isso. Então, para finalizar, né, primeiramente, então, agradecer a Aline por essa aula que tu deu hoje, professora. Obrigada. Eu confesso, para quem vai nos assistir, eu não conhecia a Aline pessoalmente, tá? E fiquei admirado, talvez uma coisa que eu poderia falar, né, a gente já entrou em contato até com o grupo independente para ver sobre a divulgação da nossa marca, né, que hoje é a Lajado Serviços Financeiros, e dentro das propostas você falou no grupo independente e falou que o independente, aqui você vai ter um resultado maior. E eu entendo agora porque no independente eu vou ter um resultado, porque pelo teu conhecimento, pela pessoa que tu me apresentou hoje aqui, eu tenho certeza que todas as pessoas que tiverem a oportunidade de colocar a sua marca engajada na tua pessoa, tenho certeza que vai ser um sucesso, vai levar a marca com maestria, com sensibilidade, com educação, com segurança, né? Que é a questão do Luciano também, eu tenho certeza que as pessoas não vão ter dúvida sobre o que tu está representando, né? E também quero agradecer ao Luciano, né? Esse cara fenomenal que eu já conheço há bons tempos, né? Que como é gratificante te ouvir, né? Não só no vestiário, que ultimamente a gente tem falado somente lá, mas como é importante ver tudo, tua história, né? O teu conhecimento, né? Vocês dois, com certeza, se eu pudesse, assim, vai vir muitas pessoas aqui que vão ter grandes histórias, mas eu tenho certeza absoluta que a gente fez a escolha certa de trazer vocês dois para iniciar, né? Porque falar de segurança, né? De planejar, de como se posicionar, que eu estou aqui quase que envergonhado, eu falando, vendo tu falar, né? Que maestria. Não é tá intenção. Bem? Muito obrigado. Até mais. E obrigado ao Márcio também, né? Que é um cara que eu conheço já há bastante tempo, que tem toda uma história assim que é emocionante. Eu fui em 2 ou 3 palestras deles agora, e minha mulher olhava para mim e ela não prestava atenção no Márcio, ela prestava atenção em mim chorando, porque é sensacional a história desse cara também. Obrigado. Para quem está nos assistindo, o Cristiano Cru Quadri e o Márcio Cru da Alcim, nesse primeiro episódio, esperamos que vocês tenham gostado. Se faz sentido para você, curte, compartilha, Fatia do Futuro Podcast, YouTube, Instagram, e é isso aí, né, Cris? É isso aí. Obrigado, gente. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau.